Olá, meu nome é Juliano Leonardo Soares, sou do curso Ciência da Computação da Universidade Federal de Santa Maria. Esta apresentação é sobre uma tarefa desenvolvida para a disciplina de Pesquisa e Ordenação de Dados, na qual contém a apresentação respondendo as questões sobre tabela hash e árvores de busca. A primeira questão é sobre tabela hash. O que é uma tabela hash? É uma estrutura de dados que permite a busca por elementos de ordem constante odd 1. Para demonstrar meu exemplo da primeira pergunta do trabalho, irei propor as seguintes características da minha tabela hash. O tamanho da tabela será de 7. As chaves de dados a serem inseridas nessa tabela serão 46, 85, 55, 13, 96 e 17, referentes aos seguintes dados. No meu exemplo é como se fosse uma lista telefônica, onde tem o nome, o telefone e aqui é o código de cada conjunto de dados. E aqui é o endereço onde o dado está alocado. A função hash usada nesse exemplo será h de k, que é igual a k mod m, onde m é o tamanho da tabela. O mecanismo de resolução de colisão será a sondagem linear, ou seja, se a posição já está ocupada, vai para a próxima desocupada. Primeiramente, irei mostrar aqui um exemplo, onde eu vou inserir o elemento 46, onde se a gente adicionar a função hash, 46 mod 7 é igual a 4, então adiciono o elemento 46 na posição 4 do código da tabela hash, com endereço 0, pois o dado começa no endereço 0. Por seguinte, eu vou adicionar o elemento 85, onde na função hash 85 mod 7 é igual a 1, então eu adiciono o 85 na posição 1 da tabela hash, com o endereço 324, da qual o elemento está inserido no armazenamento de dados. Por seguinte, eu vou adicionar o elemento 55, que na função hash 55 mod 7 é igual a 6, então adiciono o 55 na posição 6 do endereço começando pelo 108. Após isso, vou adicionar o elemento 13 na tabela hash. O elemento 13 mod 7 é igual a 6. Porém, anteriormente, 55 já tinha dado 6, então houve uma colisão. O elemento 13 colidiu com o elemento 55 na tabela hash. Como eu estou usando o mecanismo de resolução de colisão sondagem linear, o que eu farei é, se o elemento 13 não cabe na posição 6 da tabela hash, vou encontrar o próximo lugar na tabela hash que esteja vazia, seguido a sequência linear da tabela hash, ou seja, 6, como acabou a tabela, vai para a posição 0. Então, adiciono o elemento 13 na posição 0, com o endereço 216. Após isso, sigo adicionando os elementos dentro da tabela hash, onde eu vou adicionar o 96. 96 mod 7 é igual a 5. Como o 5 não está ocupado, só adiciono o 96 pelo endereço 512. Assim, continua a sequência. Vou adicionar o elemento 17. 17 mod 7 é igual a 3. Está vazio a posição. Então eu só adiciono o elemento 17 com o endereço 2664. Para fazer as buscas na tabela hash, basicamente podemos pegar o código do elemento e fazer com a função hash. Como eu sei que o elemento 46 mod 7 é igual a 4, eu só vou na tabela hash na 4 e já encontro o endereço onde estão os dados do elemento 46. No 13, como deu a colisão lá, sabemos que se adicionar ao hash o 13 mod 7 é igual a 6, vamos na tabela hash, na posição 6 está o elemento 55. Porém, não é o elemento 55 que queremos, é o 13. Então, como a gente usou o mecanismo de resolução de colisão, sondagem linear,
Na hora da busca, sabemos que como o 13 não está na posição 6, então deveremos ir dando sequência à tabela. Terminou a tabela, vamos zerar ela, iniciar do início, e encontramos o 13. Então a busca foi concluída. Se for buscar o elemento 55, com o 55 mods 7 é 6, vamos para a posição 6, encontra já o 55 na posição 6. Então aqui finalizo a primeira pergunta, que é sobre tabelas hash. E agora vamos iniciar sobre árvores de busca. O tipo de árvore escolhida foi a árvore rubro-negra. É um tipo de árvore binária balanceada. A árvore rubro-negra tem esse nome devido à coloração de seus nós. Uma árvore rubro-negra ARN é uma árvore binária de busca com um campo adicional que armazena se o nó é rubro ou negro. O fato de um nó ser rubro ou negro é usado como fator de balanceamento da ARN. As árvores rubro-negras são usadas para armazenar qualquer tipo de dado que possui comparação. Para funcionar, as árvores rubro-negras elas precisam de umas propriedades, sendo a primeira propriedade, cada nó tem uma cor que é rubro ou negra. Por convenção, uma árvore não vazia ou subárvore tem a cor da sua raiz é uma árvore vazia é negra. A raiz é sempre negra. Qualquer caminho da raiz até uma subárvore vazia tem um número igual de nós negros. As subárvores de um nó rubro são sempre negras, propriedades óbvias resultante da quarta condição é que num caminho da raiz até uma subárvore vazia não pode haver dois nós rubros consecutivos. Para exemplificar o seu funcionamento, vou simular uma inserção e uma remoção dentro da árvore. Para inserção, nós precisamos de certos passos, ou seja, todo nó a ser inserido por conversão é rubro, pois se fosse negro não seguiria a propriedade 3, que qualquer caminho da raiz até a subárvore vazia tem um número igual de nós negros. Se após a inserção for quebrada qualquer propriedade da ARN, devem ser feitas rotações ou inversões de cores dos nós para que sejam satisfeitas todas as propriedades, ou seja, podemos ter rotações à esquerda ou à direita da árvore, caso seja necessário. As regras de inserção levam em consideração a cor do tio, do nó inserido. A complexidade da inserção, que é a da inserção de uma árvore binária de busca, é logaritmo. O pior caso da fase de balanceamento é se tiver que aplicar a inversão de cores até a raiz. Como o tamanho do caminho da raiz até qualquer for é logaritmo, o número de operações também é logaritmo. Em conclusão, a complexidade de inserção em árvores rubro-negras é logaritmo. Inserção. Primeiro vamos fazer a inserção do elemento 40, ou seja, só adiciona 40, ele se torna negro. Agora vamos inserir o elemento 23, fazer uma comparação entre a raiz. Como o elemento 23 é menor que o 40, ele vai para a esquerda, ou seja, a gente vai botar todos os elementos menores que o comparado à esquerda e todos os maiores à direita. Agora vamos inserir o elemento 65, comparamos com a raiz, como ele é 65 é maior que 40, vai à direita. Agora vamos inserir o elemento 34, como o 34 é menor que 40, vai à esquerda, mas o 34 é maior que o 23, então vai à direita. Ele recebe a cor rubro, pois um negro deve ser por sequência um rubro. Agora iremos adicionar o valor 25, fazendo todas as comparações iguais. 25 é menor que 40, mas é maior que 23 e é menor que 34. Porém, a necessidade de balancear a árvore se torna desbalanceada agora. Daí, a necessidade de balancear. Daí a gente tem que fazer uma rotação do 25 com o 34. Então, o 25 toma a posição do 34. Daí houve a rotação. Após isso, o 25, como é maior que o 23, então precisamos de outra rotação para tornar a árvore balanceada. Então, a outra rotação, 23 vai para a esquerda e o 34 fica à direita do 25. Porém, há um problema das cores, onde um rubro deve seguir de um negro. Aí tornamos o 25 negro e os outros elementos, o 23 e o 34, rubro. Para inserir o elemento 45,
verificamos todas as comparações. 45 é maior que 40, vai para a direita. 45 é menor que 65, então vai para a esquerda. E agora vamos adicionar o elemento 22. O 22 é menor que 40, vai para a esquerda. É menor que 25, vai para a esquerda. É menor que 23, vai para a esquerda. Porém, deu problema nas cores, na propriedade de cores. Então, nós vamos ter que fazer uma reavaliação da árvore. Ou seja, um negro deve seguir de um rubro deve seguir de um negro. Então, as cores são mudadas até que fique o 25 como rubro, o 23 e o 34 como negro e o 22 como rubro. Agora no próximo passo adicionamos o elemento 70. 70 é maior que 40, então vai para a direita. 70 é maior que 65, então vai para a direita. Aqui, como não teve nenhum desbalanceamento, continua a mesma coisa. Nesse outro caso, vamos adicionar o 75. É feitas as comparações. 75 é maior que 40, vai para a direita. 75 é maior que 65, vai para a direita. 75 é maior que 70, vai para a direita. Porém, aqui novamente as cores foram afetadas, ou seja, um rubro seguiu de um rubro. Isso contradiz uma das propriedades da árvore rubro-negra, onde um rubro não deve ser seguido de um rubro. Então, é reavaliada as cores, transformando 75 em rubro, 45 e 70 em negro, e o 65 em rubro. Então, aqui a gente finaliza a inserção na árvore rubro-negras, onde teve rotações e trocas de cores, caso fosse necessário, devido ao desbalanceamento da árvore. Remoção. A remoção em árvores rubro-negras pode ser realizada também com o número logarítmico de operações. O procedimento de remoção é composto de uma etapa de remoção em árvores binárias de busca, seguida de uma etapa de balanceamento, caso as propriedades rubro-negras tenham sido destruídas durante a operação. Situação em que o elemento a ser removido é rubro. Para remover tal elemento, as seguintes condições de definições devem ser válidas. Os nós resultantes têm cor rubro ou negro. A raiz que era negra não foi removida. Nenhum nó negro foi removido, portanto todos os caminhos de raiz até uma folha têm um número igual de nós negros. Os filhos de todos os nós rubros são removidos, não foram alterados e portanto ficam negros. Temos a seguinte árvore que queremos remover o elemento 10. Aqui. Fazemos uma busca do elemento 10 na árvore, selecionamos o seu nó filho. Então pegamos o elemento 10 e copiamos os dados do elemento 8, ou seja, o nó filho do elemento 10 mais a esquerda é copiado para a posição do elemento 10 e apagamos o elemento 8, ficando da seguinte forma a árvore. Após essa operação, nota-se que a árvore fica desbalanceada, portanto deve-se reavaliar e fazer as rotações dos elementos para torná-la balanceada. Para isso notamos o elemento 11, então o elemento 11 ocupa a posição do 12, ficando nesse formato. Como ainda a árvore não está balanceada, fizemos uma nova rotação do elemento 11 para a posição do 12. Assim, e assim finaliza a remoção do elemento 10, com a árvore toda totalmente balanceada e com a posição das cores rubro-negras na posição correta. Situação em que o elemento a ser removido é negro. Se o nó removido for negro, o número de nós de pelo menos um caminho foi decrementado e, consequentemente, a terceira condição ficou inválida. Quando isso acontece, dois tipos de solução são possíveis. Remoção preguiçosa. A remoção preguiçosa consiste em marcar o nó como removido, mas sem tirá-lo da árvore. Nenhum remanejamento é necessário. Em compensação, os algoritmos de inserção e busca devem ser modificados para levar em conta que alguns nós da árvore devem ser considerados como ausentes. A adoção dessa solução é possível quando as árvores rubro-negras são usadas no contexto de uma aplicação com poucas operações de remoção. Remoção efetiva, através de um número logarítmico de operações, a remoção efetiva restabelece a propriedade para que a árvore seja rubro-negra. Essas operações são detalhadas em seguida.
Para remover o elemento 10, devemos encontrá-lo com uma busca binária na árvore. Encontrado o elemento 10. Após isso, selecionamos o elemento mais à esquerda do elemento 10, nesse exemplo, o elemento 8, e copiamos o elemento 8 para a posição do elemento a ser removido, neste caso, o elemento 10. E remove o elemento 8. Como todas as propriedades das árvores rubro-negras foram atendidas, a árvore se mantém assim. Ou seja, ela está balanceada e com as cores rubro-negras definidas. As seguintes referências, e assim finaliza o trabalho.